Brasil politicamente se colocou completamente aberto à chegada desses imigrantes para o nosso país e para a nossa cidade de São Paulo, para o nosso estado de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, não acho que nós estamos plenamente preparados para receber de forma adequada todos os imigrantes que aqui escolhem para viver. Nós, da Prefeitura de São Paulo, percebendo e entendendo de que o imigrante ele é muito importante para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social e cultural da nossa cidade, resolvemos, a partir da eleição do prefeito Fernando Haddad, criar uma coordenação específica para começar a pensar uma política para o imigrante na nossa cidade, partindo do pressuposto de que nós precisávamos nos adequar melhor para essa realidade, essa nova realidade. Mas estamos começando agora, né? Essa coordenação existe há apenas um ano e nós já realizamos inúmeras iniciativas importantes de desenvolvimento de uma política para o imigrante na cidade de São Paulo. Se nós entendemos que essa população ela é importante e que ela representa uma força para a cidade de São Paulo, por que não nós nos prepararmos para receber com dignidade e com maior cuidado com políticas públicas essa população? E nesse sentido, nós precisamos combater o preconceito, nós precisamos construir políticas para que essa população se sinta cada vez mais em casa, nós precisamos construir política para que essa população possa se desenvolver politicamente, se desenvolver economicamente e se desenvolver culturalmente. Nós realizamos já no final do ano passado uma conferência, que é a primeira conferência municipal dos imigrantes da cidade de São Paulo. E essa conferência tirou as principais diretrizes para a construção da política. Quer dizer, é um momento muito importante onde a gente reúne a comunidade de imigrantes da cidade de São Paulo com a área científica que acompanha e acadêmica que acompanha o tema de imigrantes para construir as bases da política de imigrantes da nossa cidade. E isso é importante porque sinaliza que esse é um governo de participação social, é um governo que dialoga com a sociedade civil. Antecedendo a conferência, nós fizemos alguns diálogos com imigrantes, onde nós reunimos inúmeros imigrantes para discutir a cultura do imigrante, o que nós poderíamos fazer, né, as atividades econômicas, fizemos vários diálogos. Pela primeira vez, nós temos um poder público na cidade de São Paulo que tem uma coordenação específica para imigrantes, que se abre para dialogar com o imigrante e para dizer o seguinte: estamos aqui escutando qual é a demanda, qual é o tamanho do problema, dos desafios, para que a gente possa transformar nisso numa grande política pública. Não existe na cidade de São Paulo, para algumas comunidades de imigrantes, né, uma política em que ele se sente parte da cidade de São Paulo. Eu vou citar um exemplo para vocês, né? A comunidade dos bolivianos vem ocupando de forma espontânea uma parte importante da cidade de São Paulo, que é na região da Moca e na Rua Coimbra, e vem desenvolvendo um comércio, né, da Rua Coimbra, e é um comércio completamente irregular, completamente inadequado, despreparado, sem condições físicas, arquitetônicas, criando inclusive situações de conflitos com a comunidade local e assim por diante. Né? Existia inclusive um movimento de alguns moradores, né, e de alguns setores políticos para que essa comunidade de imigrantes tinha que sair desse local. Só que essa rua ela é habitada por mais de 90% por bolivianos. Como nós vamos tirar uma comunidade que quer se expressar economicamente e culturalmente dessa rua? Não é tirar elas daí. Nós precisamos regulamentar essa feira da Rua Coimbra. E nós estamos começando um processo de regulamentação e queremos transformar a feira da Rua Coimbra em um lugar extremamente apropriado para o desenvolvimento econômico, cultural e político dessa comunidade. Então hoje existe
nessa feira mais de 500 feirantes, num lugar onde que o mais adequado é em torno de 230, 250 feirantes. Estamos regulamentando, vamos reduzir, né, e vamos construir através de uma parceria com a subprefeitura da Moca, né, com a Secretaria de Subprefeituras, com a Secretaria de Transporte, com a CET, com a Guarda Civil Metropolitana, condições extremamente dignas e apropriadas para fazer uma bela feira dos imigrantes bolivianos na Rua Coimbra, na Moca. E isso nós vamos canalizar, nós vamos urbanizar, nós vamos fazer um calçamento novo, vamos fazer uma calçada nova, fazer barracas bonitas e transformar aquilo num lugar turístico de desenvolvimento dessa população. Isso é reconhecer e dar dignidade com política pública a uma população importante para São Paulo. Por sinal, uma das populações que tem chegado no Brasil de forma muito importante. Só na cidade de São Paulo nós temos milhares e milhares de imigrantes bolivianos que escolheram São Paulo para viver e nunca foram respeitados dessa forma. E nós estamos dando para eles essa dignidade. E vamos transformar aquele lugar num lugar onde a comunidade boliviana vai poder viver com dignidade, se desenvolver e viver de forma harmoniosa com toda a população brasileira, né, e de outras nacionalidades que vierem passar por aí. Também para a comunidade boliviana, nós vivemos um ano atrás uma situação muito triste, que foi o assassinato do menino Brian, de 5 anos de idade, quando a sua família foi assaltada pela 4ª vez, e a criança começou a chorar e eles mataram a criança. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque o imigrante não tem direito a abrir contas em bancos, porque eles não eram respeitados como brasileiro. E nós, numa parceria que desenvolvemos através da Prefeitura de São Paulo, da nossa Secretaria, com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, nós conseguimos construir a bancarização do imigrante, para todos os imigrantes que aqui vivem. E nós vamos abrir contas, estão abrindo contas, e eles podem adquirir crédito também. Então nós estamos oferecendo possibilidades, né, para que o imigrante possa se desenvolver melhor na cidade de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad, para dar sequência à sua diretriz de governo de participação social, construiu o primeiro Conselho Participativo da cidade de São Paulo, com as regras determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE, pelas mesmas regras que norteiam essas eleições, né, elas não dariam possibilidade para que o imigrante pudesse participar, porque o imigrante não tem título de eleitor. E o prefeito Fernando Haddad disse: não, eu quero que o imigrante participe também. E nós realizamos de forma complementar às eleições do Conselho Participativo da cidade de São Paulo, uma eleição para imigrante, onde eles puderam votar e puderam ser votados. Elegemos mais de 20 imigrantes como do Conselho Representativo. E hoje eles vão participar na discussão do orçamento da cidade, eles vão participar da discussão das prioridades da cidade, eles vão fiscalizar como conselheiros da cidade, né? Eles estão se sentindo parte importante da política da Constituição da nossa cidade. Isso sinaliza que nós queremos o imigrante com direitos plenos na nossa cidade. E nós estamos sinalizando para o Brasil de que nós queremos que o imigrante tenha direito de voto e direito de ser votado para todo o Brasil. E nós vamos trabalhar no sentido de fortalecer a luta dos imigrantes para a aprovação da PEC do voto do imigrante no Brasil. E isso é fundamental. E é uma primeira experiência de política pública no Brasil. Nós criamos, a partir dessa necessidade, o Centro de Referência e Acolhida para o Imigrante na cidade de São Paulo, que foi inaugurado na semana passada, a primeira parte desse Centro de Referência e Acolhida, aqui na Bela Vista. Estamos preparados para acolher 120 imigrantes nesse centro de acolhida. É o primeiro do Brasil, um centro de acolhida especializado para imigrantes. Então, são políticas que nós estamos desenvolvendo a partir de um entendimento de que o imigrante ele tem que ser visto
como um brasileiro, tem que ser respeitado como um brasileiro, como alguém de direitos. E o poder público tem obrigação de promover os direitos para que aquele cidadão possa se desenvolver plenamente. Eu acho que a maior dificuldade que tem é o preconceito. O preconceito contra a população imigrante, ela é muito forte, ela é muito grande ainda. E é incrível isso, porque é uma cidade de imigrantes. Quando uma pessoa, né, na rua reflete um preconceito, ela não se dá conta de que o avô dela ou o pai dela é um imigrante também. E que esse mesmo avô, esse mesmo familiar deve ter sofrido, né, as consequências do preconceito num passado tão recente. É que o nosso país e a nossa cidade, por ser a maior cidade desse país e uma das maiores cidades do mundo, ela também reflete os grandes problemas do nosso país. E o nosso país é um país onde a violência é muito naturalizada. E a violência se expressa através do preconceito, se expressa através da violência física e se expressa através da discriminação, se expressa das mais diversas formas de violência. A Secretaria de Direitos Humanos, através da sua coordenação para imigrantes, já desenvolveu muitas políticas, né? Já entregamos um centro de referência, já estamos coordenando as várias secretarias do governo para devolver aos imigrantes dignidade, estamos dando aula de português, né, com o Pronatec, estamos fazendo parcerias com as secretarias do trabalho e com o Ministério do Trabalho para que a gente possa tirar a carteira de trabalho para os imigrantes de forma muito mais rápida e muito mais eficiente, porque isso é fundamental para que o imigrante possa construir a sua autonomia e conseguir seu trabalho. Então, assim, não são essas dificuldades que impeçam que a gente possa desenvolver uma política para o imigrante na nossa cidade. A Prefeitura de São Paulo foi a primeira prefeitura do Brasil a aderir e institucionalizar o Comitê de Combate ao Trabalho Escravo, que é um comitê que faz parte de uma diretriz da ONU, onde nós nos associamos com a OIT para enfrentar o trabalho escravo na nossa cidade e desenvolver um trabalho decente. Esse comitê já existe, ele é paritário, com a participação, né, da metade da área governamental e metade da sociedade civil. E ele tem sim, né, o principal objetivo dele é criar uma política de trabalho decente para a nossa cidade e de fiscalização e enfrentamento ao trabalho escravo. E isso nós fizemos envolvendo outras secretarias, em particular a Secretaria do Trabalho. A situação do imigrante, ela é uma situação semelhante a de qualquer outro brasileiro vulnerável, onde essas pessoas se tornam pessoas muito fáceis, né, presas fáceis, entre aspas, aquelas pessoas que acham que tem que explorar o trabalho de qualquer pessoa e que deve ser combatido no nosso país. Isso faz parte daquilo que eu chamei antes, né, de uma cultura de naturalização da violência. Infelizmente, um país que passou por um processo, né, na sua fundação, num processo de um genocídio indígena, e depois passou por séculos de escravidão, um regime de escravidão, e passou por 2 ditaduras militares, onde nenhum desses atos foram adequadamente verificados, nenhum desses atos foram adequadamente superados, é muito natural de que nós passamos a conviver diariamente com a violência e achando isso natural. Olha, primeiro que nós estamos querendo agora, o mais imediato, é a segunda fase do centro de referência para ser inaugurado o mais rápido possível. Essa segunda fase propõe criar o centro de referência já lá no prédio do CRAI, que é onde nós vamos dar aula de português, é onde nós vamos dar atendimento psicossocial ao imigrante, é onde a gente vai dar um atendimento de assessoria jurídica para o imigrante, e também vamos dar orientação ao trabalho
e várias outras políticas importantes para o imigrante. São pessoas, como eu falei, que nós vimos em Lisboa, né? Pessoas que vão falar as várias línguas, vão ser um atendimento, né? E vai ser uma porta de entrada para o imigrante. É importante que se diga de que esse centro de referência, de acolhida, é um centro de passagem. A gente recebe os imigrantes, dá os encaminhamentos, orienta para o trabalho, ajuda eles sobre a cidade, né? Mas eles é um centro de passagem, eles não vão morar aí, eles vão ficar alguns dias aí, no máximo 60 dias, em torno disso, para que ele possa se estruturar e estar mais preparado para enfrentar a sua autonomia, que deve ser conquistada o mais breve possível. O portal Cosmópolis, que é muito importante também. O Cosmópolis é um portal que não existia, que assim, é um lugar de entrada com todas as informações para o imigrante e sobre o imigrante, tanto do ponto de vista da comunidade científica, de textos acadêmicos que discutem a política de imigrantes, né, como informações sobre o que nós estamos fazendo e informações para o imigrante também. Esse portal já existe, já foi fundado numa parceria nossa com o Instituto de Relações Internacionais da USP. Vamos trabalhar em articular todos os representantes do Conselho Participativo de Imigrantes para que eles possam ter uma atuação mais organizada e articulada junto ao Conselho Participativo da cidade de São Paulo, porque o imigrante, ele não tem que pensar só política de imigrantes. Nós queremos que o imigrante comece a pensar a política para a cidade de São Paulo. Ele tem que discutir a educação, ele tem que discutir a saúde, ele tem que discutir a assistência social, ele tem que discutir a cultura, ele tem que discutir o orçamento, ele tem que discutir todas as políticas do imigrante, porque ele precisa ser visto não como imigrante, mas como um cidadão paulistano.